Minha gente, olha, hoje é o primeiro dia que eu estou trabalhando aqui de manhã, fisicamente, porque o comentário de sexta-feira, na verdade, foi feito por telefone com o Barão Rodrigo Orengo na manhã seguinte ao debate, que terminou muito tarde aqui. Estava previsto que terminaria tarde, mais de 3 horas de debate, o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nesta campanha eleitoral. Primeira ocasião em que eles se confrontam com o público diretamente, estando ao lado de seus concorrentes e, portanto, confrontaram-se também com seus próprios concorrentes. 3 horas de debate, terminamos muito tarde aqui. Na manhã seguinte eu fiquei no telefone mesmo, que não deu para encarar. E aí hoje eu queria voltar um pouco ao debate, só para construir aqui um rápido pano de fundo de outros assuntos que estão na imprensa, surgiram no fim de semana ou que estão em nossas mãos aqui e que não estão em nenhum outro lugar, porque são informações que ainda não foram divulgadas. Primeiro, dizer o seguinte: o modelo de debate é determinado pela Justiça Eleitoral, principalmente pela Justiça Eleitoral, ela que coloca os parâmetros gerais, né, a isonomia de tempo, de condições, né, de posicionamento, sorteios para definir em que posição cada um fica. É preciso que a emissora que organiza o debate o faça de olho na legislação eleitoral, porque ela é cheia de restrições, cheia de amarras, ela é cheia de condições que têm que ser observadas, parte delas até perfeitamente defensáveis e tal, para estabelecer absoluto equilíbrio entre as condições que vão ser dadas a cada candidato para participar. Então, a montagem do debate é feita de olho na legislação eleitoral, que também, num aspecto fundamental, determina quem pode, ou melhor, quem tem direito garantido a participar e quem não tem. Para participar do debate com direito garantido, o candidato tem que representar um partido ou uma coligação que tenha pelo menos 5 membros no Congresso Nacional. Quem não tem 5 membros no Congresso Nacional não tem direito garantido a participar do debate. Isso estabelece uma distorção, porque eventualmente um candidato pode estar na pesquisa muito bem, e, portanto, ser alguém que a opinião pública tem interesse em ouvir, tem interesse em ver, e este alguém não estar no debate com posição garantida, com lugar garantido, porque não tem o seu partido ou sua coligação 5 membros no Congresso Nacional. Mas a emissora pode discricionariamente convidar algum candidato ao arrepio desta regra. Sim, de fato pode, mas ao fazê-lo privilegiando um determinado candidato que ficou de fora por causa dessa regra, surge o seguinte: e os demais que ficaram de fora dessa regra não serão convidados sob que argumento? Mas o meu candidato, o partido dele é muito recente. Sim, o partido da Marina também é muito recente. Foi fundado em 2015 como Partido Novo, por exemplo, e conseguiu o número de candidatos, aliás, conseguiu na antivéspera do debate. Até a antivéspera do debate, a Marina também não tinha 5 representantes no Congresso Nacional na sua coligação. Coligou-se com o Verde entre sexta e sábado da semana passada e conseguiu com isso passar da barreira de 5 representantes do Congresso, garantindo sua presença. Então, o partido é muito novo, então não é por isso, porque novo também é o da Marina e a Marina conseguiu superar essa cláusula de barreira. Não, mas então o meu partido, o candidato do meu partido é muito sério. Sim, você vai dizer para os outros que você não vai convidar, que não achas que o candidato dele é sério? Mas ele tem propostas inovadoras. Todos acham que tem propostas inovadoras. Todos, evidentemente, projetam sobre seu candidato os melhores adjetivos possíveis. Não fosse assim, não os lançariam. Então, tem aí uma distorção ou uma característica da legislação eleitoral brasileira que difere daquela que vale em outras democracias, e vou citar aqui no caso a americana, que tem a maior tradição de debates, é pioneira nisso desde os anos 60, que determina o seguinte: vai para o debate um conjunto de candidatos que ultrapassou um determinado nível nas pesquisas, porque elas apontam aqueles que conseguiram se comunicar com o público de tal forma que sensibilizou ou está neste momento sensibilizando um volume de eleitores com intenção de voto mínimo.
Então, iriam para o debate os candidatos A, B, C e D, por exemplo, que tivessem ultrapassado 10% nas pesquisas. É assim que funciona nos Estados Unidos. Faz-se uma média das pesquisas e vão para os debates aqueles que passaram dessa média mínima. Tanto que nos Estados Unidos, não só 2 candidatos participaram de debates ao longo da história. Já tivemos debates nos Estados Unidos que, além do candidato democrata e do candidato republicano, surgiu um terceiro candidato que logrou o direito de estar nos debates, como o empresário Ross Perot, não me lembro em qual eleição. Aqui, como se determina que o dado de acesso à pesquisa é o número mínimo de candidatos, você pode ter situações como, por exemplo, a do Henrique Meirelles, que representa um partido com uma grande base parlamentar, que é o MDB, mas que tem 1% na pesquisa, ou 2%. Você pode ter candidatos como Boulos, que representa um partido que tem mais de 5 candidatos, 5 parlamentares no Congresso, mas tem 2% nas pesquisas. Ah, mas se não for assim, você não inclui toda a diversidade de ideias. Olha, paciência. Algum critério tem que ser adotado, e me parece que o critério que ignora a pesquisa é o pior de todos. A pesquisa deveria ser, ou as pesquisas deveriam ser, os elementos centrais para garantir a presença dos candidatos. Depois, se você usa um critério de 5 parlamentares no Congresso para garantir esse acesso, nós temos 14 candidatos. E temos 700 parlamentares, entre senadores e deputados, arredondando o número, deputados federais. Isso dava para distribuir 5 para cada um, não dava? Isso com sobra. Vocês imaginem fazer um debate com 14 ou 13 candidatos à presidência da República. Não há debate que sobreviva com 14, como um debate com 8 é um debate, por natureza, prejudicado na sua dinâmica, na sua fluidez, no tempo que concede a cada um para desenvolvimento das ideias e para os confrontos diretos. Dentro dessa roupagem, dentro dessa armadura que não é determinada pela emissora de TV, como não será pelas demais que farão debates, o debate foi o melhor possível na quinta-feira passada. Não só por ser o primeiro, sinalizando ou permitindo que o eleitorado percebesse sinais de tom de campanha, de posicionamento, de alianças, quem tentou poupar quem, ficou claro ali que muita gente preferiu não direcionar perguntas para o Ciro Gomes ou até para o Bolsonaro, por supor que são respostas mais contundentes. Privilegiaram perguntas para o Alckmin, por entender que o Alckmin era um alvo melhor a atingir, por representar, digamos assim, um candidato com a maior base de aliança na sua coligação, atraiu o Centrão e tal. Quando queriam uma resposta que sabiam que era mais ponderada, mais equilibrada, mais amena, perguntavam para Marina Silva e tal, e ficou inserindo um candidato que pareceu estar ali pura e simplesmente para construir um discurso ou uma conduta folclórica. Então você acaba distorcendo um objetivo central na questão dos debates, que é o objetivo de ter em cena os pugilistas mais qualificados pelas pesquisas para que se enfrentem num embate que interesse a opinião pública. Você prejudica esta questão central em benefício de outros conceitos e outros critérios que, de alguma maneira, colocados em prática, não resultam na melhor dinâmica possível. Ainda assim, repito, o debate da Band foi um fenômeno de audiência num horário pesado para boa parte da opinião pública, por tanta audiência. Nós tivemos mais de 3 horas de debate, ele terminou depois de 1h da manhã, e segundo o Fernando Mitre informou ontem no Canal Livre, que fizemos aqui sobre os debates, com o Eduardo Oineg, o Mauro Paulino da Folha, o Mitre e eu, até tarde da noite aqui na Band ontem, a audiência Barão e Carla foi, pelas TVs abertas, medida pelo Ibope, algo entre 25 e 28 milhões de pessoas. 25 e 28 milhões de pessoas.
Nas redes sociais, acompanhando o debate ao vivo, interagindo com ele, opinando, foram mais de 10 milhões de pessoas. Então, grosso modo, tá? Com margem de erro aí, sei lá de quantos para mais e para menos, você teve mais de 35 milhões de brasileiros, e certamente não foram crianças, foram pessoas aptas a votar, interessadas em votar, 35 milhões de brasileiros, que num dia de semana ficaram acordados até uma hora proibitiva para quem acorda cedo para trabalhar, por conta de um programa político, sabendo-se que não é da tradição das TVs abertas lançarem mão de programas políticos, porque programas políticos historicamente não são grandes sedutores de audiência. Então vejam o nível de interesse monumental, inédito, que a população brasileira está demonstrando no processo político, no processo eleitoral, a despeito de estarmos a menos de 50, em torno de 50 dias da eleição, ainda com 60% do eleitorado sem candidato. Ou sem candidato porque não sabe, ou sem candidato porque vai votar em branco, ou sem candidato porque vai votar nulo, que é o que eles manifestam nas pesquisas mais recentes. De cada 10 brasileiros, 6 afirmam não votar, não querer votar, ou anular o voto, ou não saberem quem vão votar. Muita gente está apontando para esse número como um número, olha, tá vendo, é uma rejeição, é uma recusa, não é bem isso, não é bem isso. O eleitorado ainda não se decidiu, mas não quer dizer que não vá se decidir, pelo contrário, o interesse que ele tem demonstrado na discussão política, da qual a audiência monumental que este debate obteve é o principal sintoma, mostra que essas indefinições até agora não resultam de desinteresse, mas de uma certa perplexidade, talvez, em relação ao elenco que está colocado aí disputando Planalto, e uma cautela na decisão do voto. Eu tenho a percepção de que nós teremos talvez um inusitado, um inédito nível de comparecimento com votos válidos na próxima eleição. Porque ao mesmo tempo em que 60% estão no mundo dos não votantes até agora, ou os do que anularão o voto, 80% nas mesmas pesquisas afirmam que têm consciência de que a eleição é o caminho para as coisas mudarem. Então nós estamos vivendo um cenário absolutamente desafiador, fascinante, estimulante, de uma disputa eleitoral que, ainda que não preencha os nossos sonhos, as nossas expectativas, e estamos falando apenas da disputa presidencial, resta discutir a disputa para o Congresso, para os governos estaduais, para as assembleias legislativas, ainda que tenhamos estes números hoje em torno da eleição, no campo da indefinição ou da negativa ao voto, o nível de interesse não encaixa com esse número anterior como indicador de que as pessoas não farão a sua parte votando agora no primeiro e no segundo turno. Então, considerando este Brasil absolutamente novo, esta sociedade inusitada, inédita, que jamais apresentou números e interesses pela política nesta proporção, eu repito que nós estamos caminhando para uma eleição histórica, uma eleição em que a população sabe que precisará tomar decisões na hora do voto determinantes para o país encontrar uma saída, especialmente uma saída em relação à crise econômica, a crise que está vivendo. Enquanto o cenário político eleitoral continua nesse grau de confusão, nessa barafunda, mas que, repito, não significa que as pessoas não encontrarão uma saída ou não decidirão por uma saída em algum momento, o Brasil real continua aí produzindo as suas cólicas, suas tragédias. Tivemos semana passada a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder-se um aumento salarial extemporâneo, absurdo, amoral, escandaloso, irresponsável, que já produz o efeito cascata previsto com os membros do Ministério Público Federal também se autoconcedendo aumento salarial num momento trágico de crise como essa, há 4 meses da posse de um novo governo, sem esperar a posse de um novo Congresso, uma atitude
completamente incompreensível por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. E para não acharem que isso é opinião de um franco atirador, 4 ministros do mesmo colegiado foram contrários à concessão do aumento, mostrando que há ali um núcleo de consciência quanto à impropriedade dessa atitude. De qualquer maneira, é o próximo Congresso que terá que chancelar esse aumento autoconcedido pelo Supremo. Vamos esperar que os novos congressistas, olhando para os números da economia e olhando para a realidade que esses números produzem, especialmente com mais de 13 milhões de desempregados, digam aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e às outras categorias que querem pegar carona nesse aumento pelo efeito cascata: senhores, agora não. Neste momento, não. Não está na hora do Estado brasileiro aumentar despesas com pessoal. Não está na hora do Estado brasileiro continuar sendo o grande vilão da economia brasileira sob todos os aspectos. Vejam hoje a manchete do Globo para se ter noção da bambanda que vem por aí. Em 6 anos, o rombo da Previdência dos estados quadruplicou. Está todo mundo quebrado. E está todo mundo quebrado por causa de folha de pagamento, pensão, salário e tudo mais. O Estado brasileiro virou um caixa de pagamento de salário. Não tem dinheiro para mais nada. Com os ministros do Supremo, repito, referenciando o teto de gastos, a reboque do qual todo mundo vai querer a sua beirada. Outro fato do Brasil real, que parece aí esperar que suas excelências se definam, chegou às mãos da Band News FM, este fim de semana, um relatório do Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, com números inéditos, ainda não divulgados, de uma pesquisa sobre violência e criminalidade em 32 municípios fronteiriços do Brasil. Fazem fronteira com países vizinhos. Minha gente, os números da criminalidade são assustadores, é uma disparada assombrosa. Considerando a média do Brasil, de 32 homicídios para cada 100 mil habitantes, aliás, 27 homicídios para cada 100 mil habitantes, você tem um cenário nos municípios de fronteira em que quase todos ultrapassam consideravelmente essa média nacional. Sendo que Paranhos, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, enquanto a média brasileira de homicídios é de 28 por 100 mil habitantes, Paranhos, Barão, está com 110 por 100 mil habitantes. E no Mato Grosso do Sul, também no Mato Grosso do Sul, Coronel Sapucaí está com 67 homicídios por 100 mil habitantes. Cidades como São Borja, como Uruguaiana, como Foz do Iguaçu, Guaíra, Ponta Porã, Paranhos, que eu já citei, Tabatinga, no Amazonas, estão com índices assustadores de homicídios. E este Brasil real continua gritando desesperadamente para que esse Estado faça alguma coisa, e os homens e mulheres que comandam esse Estado fazem basicamente o que nós vimos o Supremo fazer semana passada. É um Brasil que precisa mudar, e o caminho dessa mudança é essa eleição. E essa eleição precisa de mais debates como o de quinta-feira, cada vez melhores, cada vez menos regulados, cada vez menos tutelados pela Justiça Eleitoral e pelos partidos, para que possam ser debates mais francos, que permitam a você que está aí indeciso, mas não desinteressado em relação à eleição, saber o que vai fazer com o seu voto daqui a poucos dias, minha gente. Vamos lá, toca o barco.